Bom dia, queridos. Vamos falar hoje um pouquinho sobre reconhecendo um falso profeta. Queridos, nós estamos vivendo num tempo muito difícil, são dias maus, são dias difíceis e é tempo da gente discernir as coisas, de termos discernimento, de buscarmos no Senhor discernimento. Quero ler um texto aqui em Mateus 7, que diz assim: Mateus 7, versículo 13 diz assim em diante: Entrai pela porta estreita, larga a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naqueles dias hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? Em teu nome nós expeliremos demônios, e em teu nome nós fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Queridos, se nós formos olharmos para as Escrituras, em Mateus 5, 6 e 7, é falado sobre o Sermão do Monte de Jesus. Em resumo, esse sermão fala do quê? Fala de como funciona a vida no reino, a prática da vida do reino. Fala sobre oração, fala sobre perdão, fala sobre as bem-aventuranças, e vai chegando aqui em Mateus 7, Jesus nos ensina para a gente tomar cautela, tomar cuidado com os falsos profetas. Então nós temos que olhar o seu fruto, examinar o seu fruto, porque o fruto de um falso profeta, o fruto revela o seu chamado, revela a identidade do falso profeta. O seu fruto revela a identidade de um falso profeta. Eu vou falar sobre algumas chaves aqui de como você reconhecer um falso profeta. Vamos lá. Queridos, os falsos profetas, eles não são os feiticeiros, não são os bruxos, eles já são isso. Os falsos profetas estão em nosso meio, no meio do corpo de Cristo, no meio da igreja. É ali que estão os falsos profetas. Deixa eu ler aqui em Deuteronômio. Vamos falar sobre algumas chaves. Deuteronômio 18, versículo 21 e 22. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem acontecer, como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Querido, falso profeta, a sua palavra não se cumpre, porque ela não foi gerada do Espírito. É uma palavra que foi dita com soberba, com vaidade, com emoção, por qualquer motivo, mas foi uma palavra que não foi gerada do Espírito Santo. Isso é uma chave para você reconhecer um falso profeta. Vamos ver outra chave. Vamos ler aqui o texto de 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao 3, diz assim: Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, olha que Pedro está nos ensinando, que antigamente já tinha isso. Assim como no meio do povo, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Está falando de falsos profetas e falsos mestres que irá no meio do povo. Está falando no mundo, no meio do povo de Deus. Os quais introduzirão dissimuladamente, ou seja, disfarçadamente, heresias destruidoras até o ponto de renegar o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, ou seja, palavras ilusórias, palavras enganosas. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Aleluia.
Querido, os falsos profetas, eles amam o dinheiro. Eles não amam o povo de Deus. Eles fazem comércio dos santos. Eles não amam os santos. Eles fazem comércio dos santos. Isso é muito sério, querido. Por trás da mensagem do falso profeta, ali revela a sua identidade. Eles cobram para orar, eles cobram para profetizar e vão mais altos. Querem oferta profética. Cuidado, cautela. É tempo de nos agarrarmos às Escrituras. Vou te dar mais outra chave. Antes disso, eu quero abrir um parênteses aqui muito forte. Por que a gente precisa do espírito de discernimento? Em Atos 16, todos conhecem esse texto, onde Paulo e Silas foram presos. Atos 16, versículo 16 a 18, diz assim: Aconteceu que, indo nós para o lugar da oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ela, na mesma hora, saiu. Todos conhecem esse texto. Paulo foi preso, junto com Silas, por ter expulsado esse espírito da jovem, que era um espírito de adivinhação. Aqui é um espírito de adivinhação, não é um falso profeta aqui. Mas aqui eu quero deixar bem claro nesse ponto que o espírito de discernimento operava em Paulo muito forte. E se nós não pedirmos ao Senhor discernimento de espíritos, fica difícil você perceber um falso profeta, notar um falso profeta, porque ele vem disfarçadamente. É tempo de discernimento, é tempo de secreto com Deus, de se agarrar às Escrituras e pedir a Deus discernimento de espíritos. Isso fluía muito forte no ministério de Paulo. Uma quarta chave aqui, para reconhecer um falso profeta, vamos lá. Mateus 3, Mateus capítulo 3, versículo 1 a 3 diz assim, ó. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Mateus 4, versículo 17 diz assim também. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A quarta chave é que um falso profeta ele não fala de arrependimento. A porta é estreita, querido. Jesus é a porta estreita, a porta larga. Por trás da porta larga estão os falsos profetas que vão te atrair para essa porta larga. Por isso que eles não falam de arrependimento. Mas sem arrependimento você não entra, você não acessa o reino dos céus. Essa é a quarta chave para reconhecer um falso profeta. Quinta chave. Queridos, eles não falam de obediência, não falam de temor do Senhor, não falam de santidade. Vou pegar aqui um texto que todos conhecem, 1 Samuel 15, do versículo 22 ao 28. 1 Samuel 15. Então, o texto fala que Saul obedece parcialmente à voz profética do profeta Samuel, onde foi dada uma ordem para ele destruir o rei Ameleque, tudo aquilo que ele possuía, ele faz parcialmente. Aí o profeta Samuel vai se encontrar com Saul. 1 Samuel 15, 22, em diante diz assim, ó, em diante. Porém, Samuel diz: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos, sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo
eu dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Vou ler só até aí. Querido, que vemos aqui? Saul obedeceu parcialmente à voz profética de Samuel e Deus o rejeitou. Por que Deus rejeitou Saul? Porque ele não foi para o lugar do arrependimento. Você já parou para pensar se o profeta Samuel fosse um falso profeta? Olha o que Saul pediu ao profeta: me honra diante do povo. Mas Samuel, ele tinha princípios. Ele não feria princípios. Saul pecou. E ainda assim queria ser honrado diante do povo. Saul não passou por cima de princípios. Falsos profetas, eles passam por cima de princípios para honrar pessoas que estão mal diante do Senhor. Não levam a pessoa ao lugar do arrependimento. Saul não se arrependeu de fato e de verdade. Porque se ele se arrependesse, ele ia para o lugar do arrependimento. Ele queria ser honrado mesmo depois de ter pecado. Aí aqui eu vou conjecturar. De repente, se Samuel fosse um falso profeta, depois de Samuel ter honrado Saul, vamos se dizer assim, ele ia receber um dinheirinho da mão de profeta, da mão do rei. Cuidado, querido. Cautela. Cuidado para esse tempo. Uma sexta chave sobre um falso profeta. Querido, o falso profeta é definido pelo que ele carrega dentro do seu coração. O que move o seu coração. Ali está definido se é um verdadeiro profeta ou um falso profeta. O profeta Samuel se movia por princípios, se movia por um coração quebrantado e por um coração contrito diante da presença de Deus. Um falso profeta, ele se move, até anotei aqui, ele se move por quê? Por ganância, por dinheiro, amante de si mesmo e por soberba. Vou ler aqui um texto, 2 Reis, capítulo 5. Todos conhecem Naamã e vocês conhecem ali o profeta Eliseu e Geazi. 2 Reis, versículo 20. Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi ao alcance de Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro, a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhe, pois, um talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: ser servido, tomar 2 talentos. Estou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, 2 vestes festivais, pô-lo sobre os seus 2 moços. Vou ler o finalzinho, versículo 27. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Querido, o coração de Geazi era para ser sucessor do profeta Eliseu. Por que ele não foi? Porque o seu coração era corrompido. Se movia por ganância, se movia por dinheiro. Ele era amante de si mesmo. Você vai observar que Naamã foi curado. Eliseu dá uma palavra profética, Naamã foi curado. E Naamã queria honrar, queria ofertar no ministério do profeta. E o que Eliseu fala? Deixa isso para você, não quero isso. É como se ele estivesse dizendo: Deus não precisa da sua oferta para te curar. Cuidado com pessoas que querem oferta para curar outros. Cuidado. Cuidado com isso. Eliseu aqui não recebeu oferta nenhuma. Isso é um coração corrompido. Querido, vou fazer aqui uma pergunta e vou te responder. Um verdadeiro profeta pode se tornar um falso profeta? Sim, pode, isso é bíblico.
Você pode ler em Números capítulo 22 até o capítulo 24, que fala do profeta Balaão. Querido, Balaão, ele tinha olhos abertos, ele via anjos, ou seja, ele via o mundo espiritual, ele ouvia a voz de Deus, ele profetizava, mas ele corrompeu o seu coração por dinheiro, criou emboscadas para o povo de Deus pecar. Se ele tivesse entregado, ele entregou realmente o povo de Deus na mão do rei Balaque. Você vai ver a história de Balaão, ele foi morto. O fim dele foi triste, ele foi morto. Querido, as mensagens do falso profeta, elas são mensagens de manipulação, mensagens de sedução, mensagens de controle. Tome cuidado para esse tempo, querido. Cuidado com os falsos profetas. Que são algumas chaves para você reconhecer o falso profeta. Que Deus te abençoe nessa manhã desse dia. Fique na paz. Obrigado pela presença de vocês aí. Tenha um ótimo dia em Cristo.